quantos atores incríveis que a gente já não conheceu através de alguma novela do SBT, não é verdade? E no vídeo de hoje eu vou despejar pra vocês a minha listinha básica, né, com os meus crush das novelas do SBT. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Relembre aqui comigo também os teus crushes do passado. Compartilhe comigo quem era, né, esses atores ou atrizes, né, que você gostava muito quando você assistia quando era mais novinho. Não que a gente não seja novo, né, gente? Mas assim, bem pitiquinho, né? Porque eu comecei a assistir novela do SBT muito novinha. Então já vai deixando o seu comentário aqui. Coloca pelo menos uns 3 atores ou atrizes que você sempre foi assim apaixonado, né, quando assistia as novelas do SBT. Ou que você era apaixonado, mas hoje em dia não é mais. E já sabe, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Mas é claro, só se inscreva se você gostar, se você curtir realmente o conteúdo que é disponibilizado para você aqui no meu canal, tá bom? Então, se você assistiu mais de 3 vídeos aqui no meu canal, gostou, curtiu, se inscreve aí. Eu quero começar aqui relembrando o Arantes de la Torre, gente, porque a primeira vez que eu vi ele na novela do SBT foi lá na novela Amigas e Rivais. E eu ficava tipo assim, nossa, gente, que homem. Ah, gente, eu era muito sem noção, mas eu vou falar pra vocês. Antigamente, né, nessa época, eu era assim, apaixonada e tudo mais, gostava bastante dele, mas atualmente gosto dele? Não gosto tanto assim, não. A gente curte o trabalho e tudo mais, mas não é aquela mesma coisa, não é aquela mesma coisa. Desde 1996 que ele tá nesse mundo do entretenimento, né, fazendo novelas, participando de programas, participando de filmes. Ele começou muito novinho, né, ainda lá com seus 17 anos de idade. E quando ele fez essa novela Amigas e Rivais, que foi quando eu vi ele pela primeira vez no SBT, eu achava ele, assim, a pessoa mais linda, maravilhosa do mundo, gente. Hoje em dia, ele continua bonito, né, continua charmoso e tudo mais, mas passou, gente, apaixonite passou. E outro que eu vou colocar aqui também na minha lista é o Fernando Caridjo, porque eu conheci ele através da novela Maria Isabel, e quando eu vi ele nessa novela, gente, eu não sei o que aconteceu com o meu coração, mas eu fiquei assim, Deus, que homem, gente, que homem. Eu era assim, apaixonada mesmo, achava ele lindo, maravilhoso, não curtia muito como ator, né, mas achava ele bonito, né, gente. Eu assistia, teve uma vez em casa, que eu tava assistindo a novela Maria Isabel, e a televisão de casa pifou. E eu fiquei assim, desesperada, gente, porque como é que eu ia assistir a novela? Como é que eu ia ver o meu bonitão do Fernando Caridjo? E eu fiquei lá com meu pai, a televisão queimou, como é que eu vou assistir minha novela? Eu sei que eu fiquei desesperada na época, muito novinha, né, gente? Mas era um ator que eu gostava muito, né, de ficar vendo, admirando ele na televisão. Não como, é só pela boniteza mesmo, né, porque como assim, a atuação mesmo em geral, eu não curtia muito não. Mas é claro que quando a gente é muito novinha e tá lá assistindo a televisão, olhando o ator interpretando, acha ele maravilhoso. Nossa, interpretação, né, dos deuses. Mas atualmente a gente sabe que a atuação dele não era das melhores. Atualmente ele tá o quê? Com seus 56 anos de idade, até que tá indo bem, né? Casou, tem filhos. Atualmente ele não tá mais fazendo novela, né, gente? Agora ele tá se dedicando ao mercado de criptomoedas. Agora ele é CEO de uma empresa que trabalha com isso. Olha só onde é como foi parar. Bora lá que a minha listinha de hoje tá mega rápida. O próximo aqui da minha lista é o Maurício Isla. Eu conheci ele pela primeira vez através da novela Preciosa. Gente, quando eu vi ele pela primeira vez na novela Preciosa, que pitelzinho, que pitelzinho. Mas ele é aquele típico ator que ele tava em ascensão, tava crescendo, sendo convidado para várias novelas, né? Muitas novelas dele foram exibidas aqui no SBT, né? Que vocês devem conhecer, claro, né? Tem que conhecer, né, gente? Tem essa novela Preciosa, tem a novela Primeiro Amor a Mil por Hora, Manancial, Amor Real, né? Então, muitas novelas de sucesso dele foram exibidas no SBT. Mas mesmo assim, como eu falei pra vocês, é aquele típico ator que a carreira dele estava em ascensão, mas foi, assim, se envolvendo em polêmicas, né? Em escândalos, principalmente escândalos relacionados, né, a relações sexuais. Eu lembro de um escândalo dele aí que saiu na imprensa, que ele foi acusado, né, de ter tido relações sexuais com uma menor de idade. Também lembro de uma novela que ele fez com a Gabriela Spani, que se não me engano é Prisioneira, que acho que a Gabi também chegou a acusar ele de assédio sexual, coisa do tipo. Mas é aquele típico ator que a gente, assim, acha muito bonito e tudo mais, mas com o tempo ele vai fazendo umas cagadas na carreira e a gente vai assim, vai baixando a bola, sabe? Vai baixando. A gente já não vê o ator com aqueles mesmos olhos, né? Porque eu achava ele um deuso, né?
E hoje em dia, gente, acho que por conta de tantos escândalos, praticamente, né, o meu conceito dele caiu drasticamente. Ah, com certeza, outro que eu tenho que colocar aqui também na minha lista é o Alfonso Herrera, gente, porque eu conheci ele na novela, né, Rebelde e tudo mais, fez parte lá da banda RBD, e logo nos primeiros capítulos que ele aparecia, eu também já fiquei encantada com ele. Eu gostava dele, né, do personagem dele, às vezes era muito rude e tudo mais, e também gostava da Mia, né, eu gostava deles juntinhos. Como eu já falei em alguns vídeos, é aquele típico casal tóxico, mas que eu ficava torcendo para eles ficarem juntos, gente. Olha só a loucura da pessoa. Sei lá, eu não sei o que tá na cabeça da gente, mas quando eu assistia a novela eu gostava muito deles dois juntos, então, mesmo passando muita raiva, né, praticamente quase toda a novela, todas as temporadas, a gente queria que eles terminassem juntos. Então eu gostava, eu curtia muito. Eu era aquela típica garota que comprava as revistas do Rebelde pra vir aqueles posters enormes do Alfonso Herrera pra me colar na parede do meu quarto. Tinha aquelas revistas que vinha ele, né, a fotinha dele maravilhosa. E também tinha aquelas revistas que vinha ele e a Anaí. Nossa, gente. Ai, meu Deus. Como eu gastei na época que tava passando a novela Rebelde no SBT. Meu Deus, mamãe que o diga, né? Mamãe que o diga. Não, eu tô quase colocando esse vídeo aqui lá na categoria vergonha alheia. Eu posso, né, gente, colocar na categoria vergonha alheia? Eu posso, né? Que micão, gente, que micão. O povo vendo, descobrindo os meus crushes das novelas. Olha o povo descobrindo os meus crushes da novela. Não pode, não pode. Ah, é claro que eu ia citar o meu queridíssimo Ernesto Laguardia nesta listinha, porque ele era o meu sonho de consumo quando eu era mais nova. Gente, a primeira novela dele que eu assisti no SBT foi Amigos para Sempre, e eu já ficava assim encantada por ele, encantadíssima, né, gente? Depois que ele apareceu na novela Amigas e Rivais, fazendo uma participação especial nela, né, que ele acabava fazendo um par romântico com a Angélica Vale, aí que eu fiquei mais apaixonada. Eu não sei o que que tava me dando naquela época, mas eu assisti a novela babando, gente. Eu amava a interpretação dele. Pra mim, ele é maravilhoso, ele é um escândalo de bom. Eu achava ele perfeito, charmoso e gostava bastante de como ele interpretava, de como ele atuava. Ele me passava toda uma verdade. Começou seus trabalhos na televisão ainda lá em 1983, né, gente? Atualmente ele é ator, também apresentador. Mas enfim, foram muitas novelas, muitos programas, muitos filmes, onde o meu bonitão do Ernesto Laguardia participou. Eu ficava lá, né, babando. Outro ator que eu também tenho que colocar aqui na minha listinha é o Gayeca, gente. Ai, o Gayeca, esse brasileiro americanizado, mexicanizado, nem sei como é que fala o trem desse, mas, gente, pra mim ele sempre foi incrível. Desde a primeira novela dele que eu assisti, eu já fiquei encantada por ele, pela forma dele interpretar aquele jeitão dele. E também, né, depois de saber que ele era aqui do Brasil, né, que ele passou boa parte da infância e da adolescência dele aqui no Brasil, mas, né, foi lá para os Estados Unidos, depois foi lá para Colômbia, depois foi lá para o México, né, foi fazer novela, foi fazer sucesso em outro país. E aí, sei lá, eu acho que eu fiquei mais encantada por ele. Não, saber que tem um brasileiro fazendo sucesso nas novelas mexicanas, né? Ou qualquer novela estrangeira aí, pra mim já é maravilhoso. O legal do Gayeca é porque ele não faz só novela mexicana, né, gente? Ele também participa das produções hollywoodianas, então ele faz novelas e também faz filmes, faz séries. Então eu fico muito feliz de ver o crescimento dele como ator. Próximo aqui da minha listinha, por favor, gente, não ri, tá? Não ri. Mas era o Vitor Wagner. Isso mesmo, gente. Lá o João Fernandes, lá da novela Chica da Silva. Quando eu assisti essa novela pela primeira vez no SBT, eu fiquei encantada por ele, gente. E ele, assim, diferente dos outros atores que eu citei, eu sou encantada por ele até hoje, gente, até hoje. Porque assim, quando essa novela foi exibida no SBT, eu já fiquei assim, porque a gente sabe que a novela não é um original do SBT, né? O SBT estava reprisando. Na verdade, Chica da Silva é um original lá da Rede Manchete, mas eu não assisti nessa época. Só passei a assistir a Chica da Silva pela primeira vez quando o SBT reexibiu. Quando começou a fazer as chamadas dessa novela, eu já achei super interessante, gente. Já tava querendo ir lá assistir. E é aquela típica novela que eu assistia junto com os meus pais, né? Com meu pai, com minha mãe. Minha irmã não gostava muito de assistir novela, mas meu pai, minha mãe e eu era lá.
toda noite lá assistindo a novela. E eu ficava encantada. Gente, eu gostava muito da forma que o Vitor Wagner atuava, o jeito que ele falava. Eu sei que tinha todo aquele trejeito por conta da época que a novela se passava. Então eu já achava aquilo um charme, o jeito que ele falava. Quando ele tava brigando, quando ele tava sério, eu achava maravilhoso. Eu achava assim, perfeito. Eu acho que eu ficava a novela toda babando. Quando começava a novela, passava isso, aquilo, e demorava muito pra aparecer cena dele, ela ficava tipo assim, revoltada. Cadê o João Fernandes, gente? Cadê? Cadê o meu contratador? E eu sei que a época de mais sucesso na carreira do Vitor Wagner era quando ele fazia novelas lá na Rede Manchete. Mas depois que Rede Manchete faliu, já sabe como é que ficou, né, gente? A carreira dele foi difícil. Claro, fez trabalhos em outras emissoras, principalmente lá no SBT, né? Ele fez algumas participações em algumas novelas do SBT, né? Mas não era aquela mesma coisa naquela época de glamour que ele tinha quando ele era, né, contratado da Rede Manchete. Enfim, pra mim ele é um ator maravilhoso que faz falta muito, muito nas novelas. Você aí, já assistiu novelas com o Vitor Wagner? Gostava dele? Curtia ele? Por favor, comenta aqui embaixo que você também gostava do Vitor Wagner, gente. Porque não é possível que eu gostava dele sozinha. Não é possível. Alguém que tá me assistindo aí tem que ter gostado desse homem, não é possível. Não, e atualmente o Vitor Wagner ele tá com 62 anos, mas pra mim tá assim, ainda tá impecável, ainda tá muito charmosão. Fernando Colunga também vai estar aqui na minha lista, afinal de contas, quem é que não crushava o Fernando Colunga, gente? Com certeza ele foi o primeiro crush de muitas meninas aí que começaram a assistir as novelas do SBT, principalmente quem começou a assistir as novelas do SBT pela novela Usurpadora, que conheceu lá o Carlos Daniel da vida, machista do Mas, né, na época que a gente assistia, quando a gente era muito novinha, a gente não tinha muita noção das coisas, então achava lindo, maravilhoso, perfeito. Hoje em dia, né, atualmente quando a gente assiste, não é mais lá aquela coisa, a gente vê com outros olhos, né? Mas eu gostava muito dele, eu gostava muito das novelas que ele fazia. Eu gostava muito quando eu ia assistir uma novela e eu sabia que ele estava lá. É claro que tem algumas novelas que ele fazia que eu não curtia muito o personagem, né? Mas eu gostava, né? Sempre gostei, sempre curti o trabalho do Fernando Colunga. Não, e o Fernando Colunga é aquele típico ator que não fica só fazendo novela. Quando ele não tá fazendo novela, ele tá fazendo o quê? Tá fazendo teatro, tá fazendo filmes, séries, minisséries, participando de videoclipe, participando de programa. Ele é bem versátil. E você aí, também crushava o Fernando Colunga quando começou a assistir, quando começou a acompanhar as novelas do SBT? Sem dúvida que o Gustavo Haddad ia estar na minha lista, gente. Porque afinal de contas, quem é que não assistiu Canavial de Paixões e não se apaixonou pelo Paulo, gente? Pelo casal de protagonistas Clara e Paulo. Por mais que ele tenha feito participações em novelas da Globo, da Record, o sucesso dele veio mesmo quando ele começou a fazer novelas no SBT, né? Atualmente, o Gustavo Haddad está se dedicando bem mais ao teatro. Na verdade, ele sempre gostou mais de fazer teatro do que, assim, propriamente dito, televisão. Infelizmente, a última novela que ele participou, que se eu não estiver enganada, foi lá no SBT, lá por volta de 2011, na novela Amor e Revolução. E depois disso, ele praticamente sumiu das telinhas. Mas quer ver Gustavo Haddad, gente? Vai no teatro que você encontra ele. Com certeza o próximo aqui da minha lista era o Colírio de Muitas, lá na década de 90, entrando nos anos 2000. E eu estou falando do Valentino Lanús. A primeira novela que eu me lembro de ter assistido, que tinha uma participação do Valentino, foi a novela Maria Isabel. Logo nessa novela, quando eu assisti, Maria Isabel é aquela novela que tem o Fernando Carídio, tá, gente? Logo quando eu assisti essa novela que eu vi ele lá, eu fiquei... Aí depois ele começou a fazer participações em outras novelas. Ele costuma fazer muitas participações em novelas. Em alguns o personagem dele morre assim, rapidão. E tem outras que ele é o protagonista. Mas com certeza teve aquela época de ouro do Valentino, que ele era o queridinho, que ele tinha que estar nas novelas. Ou sendo protagonista ou fazendo alguma participação. E assim, pra mim era muito triste quando ele fazia participação em alguma novela e eu sabia que o personagem dele ia pro beleléu. Infelizmente, Valentino Lanús não faz mais novelas. Ele trocou a televisão, né? Ele largou a fama de lado para seguir a espiritual, para cuidar ainda mais da família dele, tá se dedicando ainda mais à família dele, ainda mais depois que a filha dele nasceu, né? Ele deu, assim, a vida dele, gente, deu um giro de 360 graus, assim, que quando você vê ele atualmente, às vezes você nem reconhece, nem parecia aquele ator de novela tal. Mas fazer o que, né, gente? Tem ator que é assim, tem a sua época, né? Faz novelas, filme, nananã. Aí tem aquela hora que ele quer parar, que ele não quer mais fazer novela, quer
seguir a sua vida pessoal, quer cuidar da sua família. E por um lado eu acho até interessante quando eles vão lá, faz novela, faz sucesso, ganha até um dinheiro legal e depois eles dão aquela parada para dar prioridade para sua família, né? Para os seus sonhos pessoais. Mas confesso que sinto muita falta dele em novelas mais atuais. E aí, pessoal, gostaram da minha listinha? Algum desses atores que eu citei na minha listinha de hoje, vocês também crushavam no passado? Então deixa o teu comentário aqui. Ah, Aldira, eu não crushava nenhum deles, mas eu crushava alguma atriz. Né? Então cita aqui pra mim quem é essa atriz. Quem é essa atriz que você tinha admiração, que você gostava, que você curtia o trabalho dela? E é claro, né? Até a próxima!